Quando eu aprendi a ler e a escrever, eu devorava os livros, eu pensava, olha que coisa. Eu pensava que livro era como árvore, como bicho, coisa que nasce. Não descobria que era um autor. Lá pelas tantas descobri que era um autor. Aí eu disse, eu também quero. Então... É bom. Aliás, é muito bom. Os dois no palco? Os dois no palco. Se eu não escrevesse, eu seria um desgraçado. A rigor, se você examinar bem, todos os meus personagens são tristes, salvo algum esquecimento. Eu não vejo ninguém alegre. Carol, é uma boa ideia. Mas também é quase impossível de ser feito. Na mesma peça, na mesma história. Então a ideia é criar uma história entre eles. A ideia é criar um encontro que nunca existiu. Um encontro que nunca existiu? Talvez, aí eu já não sei. Mas a gente pode? Também não sei. A gente precisa ver essas coisas de direitos autorais, de direitos de imagem, mas enquanto isso a gente pode ir pensando, a gente pode ir criando, tentando. Pode. Mas sabe o que seria incrível? Uma tarde no parque em que Clarice e Nelson se encontram. Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. A Clarice adorava o Jardim Botânico. Não, e depois eles podem ir para algum outro lugar, para tomar um café. Pode ser. E aí eles conversam a tarde toda. Daí, o marido da Clarice não tá, e eles esticam até a casa dela. Eles saem do Jardim Botânico, vão até a casa da Clarice. E o Nelson bebe algo mais forte. A Clarice acompanha. E aí no final... No final eles se beijam. Mas ninguém sabe que isso aconteceu, só eles. O que você acha? Eu acho que a gente vai ser processado. Vão acabar com a gente, né? Com certeza, Marcos. Por enquanto, tá? Vamos esquecer essa parte do beijo. Tá. Mas então o que eles podem falar nesse encontro? Nossa, tanta coisa. O que você acha das histórias dos livros? Das peças, das trajetórias, de como eles começaram? Não, porque as peças e os livros, elas estão aí. E o que eles fizeram na vida deles também, tá tudo na internet. Vamos falar o que então? Vamos falar do que une os dois. O que liga a Clarice e o Nelson. Tá, mas o que liga Clarice e Nelson? Escrever sempre me foi difícil, embora tivesse partido do que se chama vocação. E vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento. Isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. É isso. As palavras, as dores, as angústias, os medos, as perdas, tudo que se transformou em palavra, porque é isso que a gente faz. A gente faz isso o tempo todo, a gente transforma a dor o tempo todo, Marcos, nisso aqui. Eu tenho 3 colunas diárias obrigatórias. Eu escrevo muito mais para atender a pedidos insuportáveis. Eu tenho as 2 crônicas no Globo, as Confissões, as Chuteiras Imortais. E aí no Jornal dos Esportes eu tenho uma outra crônica de futebol. Então quando eu vou escrever um romance ou uma peça de teatro, eu estou em plena estafa. Eu tenho que fazer um super esforço. Eu acho que as minhas condições de trabalho são desumanas.
A Clarice, ela tá sentada, ela tá no banco do parque e ela tá lendo um livro. Agora, que livro ela estaria lendo, hein? Nossa, preciso pesquisar? Um livro só com páginas em branco. E qual a razão disso? Porque é um livro que a Clarice ainda vai escrever. Tá, gostei. Então a Clarice, ela tá sentada no banco do parque, ela tá lendo um livro de páginas em branco de uma história que ainda vai ser escrita. Ó, o Nelson, ele ainda não tá do lado dela. O Nelson tá no parque. Ele tá andando no mesmo parque. E em que ano seria isso? Eu acho que seria bom Clarice e Nelson jovens nesse encontro que nunca existiu. Porque é isso que a gente quer fazer, né, Carol? O encontro que não existiu. E não o encontro que realmente existiu entre eles. Peraí, teve um encontro entre eles? Teve, você não sabia? Não, Marcos, se teve um encontro Uma entre... entrevista. Clarice entrevistou Nelson em 1968. Mas, Carol, foi só isso também, foi uma entrevista. Não foi um encontro, por acaso, num parque. Mas se teve esse encontro, se teve essa entrevista... Uma entrevista não é um encontro. Também não deixa de ser. Ô, Carol, mas tem várias peças que falam de encontros que nunca existiram. Eu sei. As pessoas, elas gostam de ver histórias de encontros que nunca existiram. Porque a nossa vida também é feita de vários encontros que nunca existiram. Encontro entre duas pessoas que não se conhecem, mas que se por acaso se conhecessem, teriam sido arrebatadores. Olha, igual aquela pessoa que passa por você na rua, aí ela esbarra, mas ela só segue o caminho dela, você segue o seu. Ou então aquela pessoa que você ia conhecer na fila do teatro, para assistir aquela peça que você queria muito assistir, uma pessoa que ia fazer muito sentido na sua vida. Mas aí na última hora você desistiu, né? Mesmo o universo não querendo que você desistisse. Ou então aquela pessoa que passa por você Num parque... no Jardim Botânico. 1949, é isso, Marcos. A Clarice, ela estava de passagem no Rio de Janeiro com o filho dela nesse ano. E aí ela vai estar sentada num banco, com um livro que ainda vai ser escrito. E o que o Nelson faz? O Nelson? O Nelson apenas observa uma Clarice solitária de longe. E ela percebe que está sendo observada? Sim. Tá. Não. Ela não percebe que ela está sendo observada porque ela está entretida com aquele livro das páginas em branco da história que a gente ainda não sabe qual é. Tá. Então o Nelson vai se aproximar. O Nelson vai se aproximando da Clarice. O que o Nelson falaria para ela? O que ela falaria para ele? Falaram que os une? As palavras. Não, as palavras ainda não. Eu acho que eles começariam pelo começo, né? Por alguma coisa que eles têm em comum. Eu acho que viver no norte ou nordeste do Brasil é viver mais de perto e intensamente a verdadeira vida brasileira. Minhas crendices foram aprendidas em Pernambuco. As comidas que mais gosto são pernambucanas. Havia muitas vezes nas ruas um aglomerado de pessoas diante das quais alguém discursava sobre a tragédia social. E lembro-me de como eu vibrava e de como me prometia que um dia essa seria a minha tarefa, a de defender o direito dos outros. Terminei sendo uma pessoa que profundamente se sente e que usa a palavra que o exprima. É pouco, é muito pouco. Carol, então nesse momento, o Nelson descobriria que foi no Recife que a Clarice viveu até os 12 anos. De certa maneira, a Clarice sabia que foi no Recife que o Nelson nasceu. Me ajuda com uma coisa aqui, peraí. Ai.
Eu vivi no Recife até os 5 anos. Depois que eu vim para o Rio de Janeiro, para onde eu trouxe as primeiras sensações da boca e do nariz. O gosto da pitanga, do caju e o cheiro do cavalo do estábulo. E mesmo achando o mundo um péssimo anfitrião e a viagem a mais burra das experiências humanas, eu voltei a Pernambuco, na mocidade, retornando à infância e às profundas sensações. Mas eles não disseram nada. Nada? Não, ele passou por ela e seguiu adiante. Ah, mas ela continua ali. E se eles tivessem trocado olhares? Olhares. Ou um sorriso breve. Daqueles que a gente troca na fila do teatro, na fila do cinema, num vagão de metrô. Marcos, daqueles olhares que fazem com que a gente não queira desistir do olhar, desistir do sorriso. E se eles tivessem feito isso e o Nelson tivesse voltado? Claro, tem uma cumplicidade entre eles. Tem muito mais que isso. Tá vendo? Você também acha que eles se beijariam? Não, Marcos. Tá. Olhares e um sorriso breve. Nelson voltou. O que eles falariam agora? Quando a minha mãe estava grávida de mim, os meus pais estavam fugindo da perseguição aos judeus russos. Eles pararam em Tchetchenik para eu nascer. Mas naquela terra eu literalmente nunca pisei. Fui apenas carregada de colo. Mas eu me lembro de uma noite, na Polônia, na casa de um dos secretários da embaixada, em que fui sozinha ao terraço. Uma grande floresta negra apontava-me o caminho da Ucrânia. Eu tenho certeza que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. De certo modo, eu devia sentir que não pertencia a nada e a ninguém. E eu não sou francesa. Esse meu R é defeito de dicção. Eu simplesmente tenho a língua presa. Carol, se esse encontro que não existiu tivesse existido, com certeza Clarice e Nelson falariam dos primeiros trabalhos, mas não dos profissionais, e sim aqueles trabalhos que fariam com que eles percebessem que essas palavras que estavam dentro deles, um dia ganhariam o mundo. Eu escrevia para a página infantil de um jornal, mas nunca publicavam, e eu sabia o porquê. Porque os outros, eles diziam assim: uma vez, e isso e aquilo. E os meus eram contos sem fada e sem piratas. Eram sensações. A Clarice, Marcos, ela vai começar falando que antes dos 7 anos ela já inventava história, já fabulava. E aí ela vai lembrar de uma história que ela inventou com uma amiga dela, que era uma história que não acabava nunca. Tá. Começava mais ou menos assim, peraí. Clarice, tá? A Clarice, ela entrava, olhava, aí falava para a amiga: tudo está muito difícil e os dois estão mortos. Aí a amiga dela olhava bem para a Clarice, falou assim: ô Clarice, os mortos? Eles não estão tão mortos assim. E aí recomeçava tudo outra vez. Quando, conscientemente, aos 13 anos de idade, eu tomei posse da vontade de escrever. Eu escrevia quando era criança, mas não tomava posse de um destino. Quando eu tomei posse da vontade de escrever, vi-me de repente num vácuo. E nesse vácuo não havia quem pudesse me ajudar. Eu tinha o mesmo que me erguer de um nada, eu tinha o mesmo que me entender.
Eu tinha mesmo que inventar, por assim dizer, a minha verdade. Comecei e nem sequer era pelo começo. Carol, o Nelson então pode contar uma história de quando ele tinha 7 anos. Que na escola eles tinham que escrever sobre vacas e galinhas. Mas aí um dia, a professora pediu que eles inventassem uma história. E aí 2 histórias foram premiadas. A de um menino que contou a história de um passeio de um rajá e seu elefante. E Nelson, que contou a história de uma mulher que traiu o marido, que descobriu a traição e esfaqueava a mulher. Não, o Nelson sendo Nelson desde criança. Marcos, e a Clarice? A Clarice, ela dava nome para os azulejos do banheiro. Ela dava nome para lápis, para caneta. E uma vez ela foi ao teatro. E quando ela voltou, sabe o que ela fez? Ela escreveu a peça dela. Chamava Pobre Menina Rica. Ela escreveu 3 atos em 2 folhas de papel. Depois ela pegou essas folhas, escondeu atrás da estante. Sabe por quê? Porque ela tinha vergonha de escrever. Não acredito. Não. E o Nelson que escreveu uma peça num sanatório em Campos do Jordão, quando ele estava internado por tuberculose. Escuta essa. E pediram uma peça alegre e ele escreveu uma sem nenhuma seriedade. Daí os próprios doentes representaram. E essa peça foi um sucesso. Mas, Carol, esse sucesso quase foi um desastre, porque os doentes começaram a gargalhar no meio da peça. E a peça precisou ser interrompida, porque eles começaram a ficar com ataque de tosse. Mas pensa, foi num sanatório para tuberculosos que o Nelson teve a experiência pueril do teatro. Tinha uma peça, A Família Lero Lero, do Magalhães Júnior. Ela fazia um sucesso danado. Eu pensei comigo que o Magalhães devia estar ganhando uma nota firme. Então por que eu não podia ganhar dinheiro fazendo uma peça do gênero? Fui para casa decidido a fazer uma chanchada. Daí eu comecei a escrever. 1ª, 2ª páginas. Aí a peça tomou conta de mim e saiu uma coisa tenebrosa. Um mendigo humano, espectral, paralítico. E a mulher que foge com o chofer. Fui procurar a ajuda de um empresário. Quem me ajudou foi o Vargas Neto. Como estávamos em pleno Estado Novo, pelo fato dele se chamar Vargas, ele tinha todas as portas abertas. Então ele escreveu uma carta para o Serviço Nacional de Teatro, me chamando de Tchekov para cima. Resultado? Em 2 meses, estreava A Mulher Sem Pecado. Daí no domingo, foi publicada uma crítica, com o seguinte título: Nelson Rodrigues descobriu o teatro moderno. Marcos. Oi. O que foi? Aconteceu alguma coisa? É que eles não me saem da cabeça.
São 3 horas da manhã, Carol. Eu sei, é porque eu não tô conseguindo dormir. Eu tava. Eu tava aqui pensando no que mais eles têm em comum. E eu tava sonhando Com o quê? com eles. Você acabou de me dar uma ideia, com essa sua insônia. Clarice está sentada no banco do parque, fumando um cigarro. Ela gosta de fumar, e o Nelson também. Então, se ele se sentar do lado dela nesse momento, ela pode dizer que acorda entre 4h30 e 5 horas da manhã, e fica fumando, sozinha, tomando um café, sem nenhuma interferência. Nelson, que está por ali, ele vê aquela mulher sentada no banco do parque fumando um cigarro. E aí ele vai ficar hipnotizado com aquela imagem. E ele vai ficar se perguntando o que ela deve estar pensando enquanto solta fumaça, enigmaticamente. Sou um objeto querido por Deus, e isso me faz nascerem flores no peito. Ele me criou igual que escrevi agora. Sou um objeto querido por Deus, e Ele gostou de me ver criado como eu gostei de ter criado a frase. Quanto mais espírito tiver o objeto humano, mais Deus se satisfaz. Lírios brancos encostados à nudez do peito, lírios que ofereçam o que está doendo em você. Então, nesse encontro que não aconteceu, o Nelson passa, eles se cumprimentam, e aí ele oferece um cigarro para ela aceita, e os dois fumam. E aí eles falam mais sobre Recife. Perfeito, a gente viu isso no começo. Então eu acho que agora, Carol, agora eles podem descobrir um outro ponto em comum. Olha, eu não sabia que era pobre, você sabe? Um dia desses eu perguntei a Elisa, que é a mais velha, se passamos fome. E ela disse que quase. Havia no Recife, numa praça, um homem. E esse homem vendia laranjada, na qual a laranja tinha passado longe. Isso e um pedaço de pão era o nosso almoço. Eles estão falando da fome e eles estão falando da morte. Há uma cumplicidade entre eles. Depois da Revolução de 1930, até 1935, eu e toda a minha família conhecemos uma miséria só equivalente aos retirantes de Portinari. E foi a fome que estourou os meus pulmões. Se me perguntarem por que eu fiquei doente, eu direi apenas fome. E eu entendo por fome a soma de todas as privações. Carol, o Nelson, que já tinha começado a falar das suas peças, mais especificamente da primeira, A Mulher Sem Pecado, ele vai lembrar de uma anterior que ficou perdida para sempre. Joíri era o nome da peça e o nome do 6º filho da família. O Nelson era tão próximo a esse irmão que eu teria como gêmeo. E ele morreu tuberculoso aos 21 anos. Então, ao longo da conversa, o Nelson falaria mais da culpa que sente pela morte do irmão, porque ele desconfia que tenha sido ele quem transmitiu a doença. Marcos, você já parou para pensar que o Nelson ele perdeu esse irmão, um outro irmão assassinado e um outro num desabamento? E ele teve uma filha cega, surda e muda. E
Clarice. A Clarice, ela passou a vida dela toda sentindo culpa por não ter salvado a mãe com o nascimento dela. E ela teve um filho esquizofrênico. Então eu acho que nesse momento a conversa vai parar e os dois vão ficar em silêncio, né, olhando para o nada. Essas memórias vão permear a obra deles por toda a vida. Fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente e, por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então fui deliberadamente criada com amor e com esperança. Só que não curei minha mãe e sinto até hoje essa carga de culpa. Fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei como se contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e eu tivesse desertado. Sei que os meus pais me perdoaram por ter nascido em vão e tê-los traído na grande esperança. Mas eu não me perdoo. Queria simplesmente que tivesse sido feito um milagre. Eu nascer e curar minha mãe. Eu era tão alegre quando criança que escondia de mim a dor de ver a minha mãe assim. E eu morria de sentimento de culpa porque pensava que tinha sido eu que provoquei isso nela quando nasci. Mas me falaram que ela já era paralítica antes. Então agora a Clarice vai lembrar de uma história do seu primeiro carnaval. Quando a mãe de uma amiga fez para ela e para a filha fantasias de papel crepom cor-de-rosa. Quando eu estava vestida de papel crepom, ainda todo armado e ainda com os cabelos enrolados, sem batom e rouge. Minha mãe de súbito piorou muito de saúde e um alvoroço repentino se criou em casa. Aí mandaram-me para a farmácia para comprar um remédio e eu fui correndo, eu fui vestida de rosa, correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas e confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e me pintou. Mas alguma coisa já tinha morrido em mim. Todos os meus textos dramáticos são uma meditação sobre o amor e sobre a morte. Meu teatro não seria o que é, e nem eu seria o que eu sou, se eu não tivesse sofrido na carne e na alma, se eu não tivesse chorado até a última lágrima de paixão, o assassinato do Roberto. Então ele falaria mais sobre seu irmão Roberto Rodrigues, pintor, escritor e ilustrador. E lembraria do dia em que ambos estavam na redação do jornal A Crítica, quando às 14h, uma mulher de voz doce, ela entrou na redação e disparou o revólver que carregava contra Roberto. Ele foi levado ao hospital, foi operado, onde morreu,
3 dias depois. Eu vi não apenas o grito de um ferido, eu ouvi o grito de quem morre, que não era a dor, era a morte. Ele sabia que ia morrer, e eu também sabia. Todos nós corremos. Eu nunca mais me libertei daquele grito. Só eu hei um dia de morrer abraçado ao grito do meu irmão Roberto. Não tem nudez mais humilhada, mais ressentida do que a nudez de uma autópsia. Ai, meu Deus, os nus violados de um necrotério. Bom, Carol, eu acho que nesse momento a Clarice pode sugerir que eles caminhem pelo parque, não é? E voltem a falar sobre a amenidade. A Clarice, ela pode falar de uma peça que ela assistiu do Nelson esse ano. Se bem que a gente não sabe se ela assistiu alguma peça do Nelson nesse ano. Ô Marcos, a gente não sabe se a Clarice assistiu qualquer peça do Nelson durante a vida toda. Não, mas o Nelson pode dizer que ele leu o primeiro livro da Clarice, Perto de um Coração Selvagem, né? Não, isso provavelmente aconteceu. E aí eles falariam sobre personagens, sobre como eles foram incompreendidos muitas vezes. E o Nelson possivelmente falaria das vaias, dos xingamentos. Não há autor em toda a história dramática brasileira que tenha sido tão censurado quanto eu. E não foi só meu teatro, porque eu não tive ninguém, ou eu tive pouquíssimos. Porque as senhoras me diziam: eu queria que as suas personagens fossem como todo mundo. E não ocorria a ninguém que justamente as minhas personagens são como todo mundo. Daí a repulsa me provocava. E todo mundo não gosta de ver no teatro as suas íntimas chagas, as suas inconfessas abjeções. Portanto, eu fui, por 20 anos, o único autor obsceno do teatro brasileiro. O professor de português do Pedro II, ele veio lá em casa, disse que leu 4 vezes A Paixão segundo GH e não sabe do que se trata. Dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que esse livro era o livro de cabeceira dela. Quer dizer, não dá para entender, ou toca ou não toca. Quer dizer, eu suponho que me entender não é uma questão de inteligência, mas sim de sentir, de entrar em contato. Tanto que o professor de português e literatura, que devia ser o mais apto a me entender, não me entendia. E a moça, 17 anos, ela lia e relia o livro. Parece que eu ganho na releitura, né? O que é um alívio. Não. Clarice não pode dizer isso para o Nelson. Por que não? Porque se encontra em 1949, não é? E ela ainda não escreveu esse livro. Não. Não, então, se ela não escreveu esse livro... Esse livro, Marcos, estava no colo dela quando ela estava sentada no banco do parque. O livro de páginas em branco que você mesmo sugeriu. Até porque no encontro que nunca aconteceu, eles podiam falar de qualquer coisa. Até mesmo de um livro que ainda não foi escrito. Então tá. Tá certo.
Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto. A qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm, o que se chama de inspiração, não é? Agora, quando eu estou no ato de concatenar as inspirações, aí eu sou obrigada a trabalhar. Diariamente. Quando eu era adolescente, a minha produção era caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Hoje eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar sendo amador. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever com o outro, em relação ao outro. Eu faço questão de não ser uma profissional para manter a minha liberdade. E é muito duro o período entre um trabalho e o outro, mas ao mesmo tempo é necessário haver essa espécie de esvaziamento da cabeça para poder nascer alguma outra coisa, porque é tudo tão incerto. Tenho períodos que eu produzo intensamente e tenho períodos hiatos em que a vida ela fica intolerável. Eles podem ser longos e eu vegeto nesse período. Ou, para me salvar, eu já me lanço logo noutra coisa. Por exemplo, agora eu acabei uma novela e tô meio louca. Então estou escrevendo história para criança. Que começou com o meu filho, quando ele tinha 5 anos de idade. Ele estava me ordenando que escrevesse uma história para ele. Escrevi, guardei e nunca mais liguei. Até que me perguntaram se eu tinha um livro infantil e eu disse que eu não tinha. Eu tinha inteiramente esquecido daquilo porque era tão pouca literatura para mim, eu não queria usar aquilo para publicar. Era para o meu filho. Mas aí eu pensei bem, lembrei e disse para eles, bom, tenho sim. Então foi publicado. Quando eu me comunico com criança é fácil, porque sou muito maternal. Agora, quando eu me comunico com um adulto, na verdade, eu estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? Porque o adulto é triste, solitário. A criança tem a fantasia solta. Voltamos ao Jardim Botânico. Nelson e Clarice no encontro que não pode acontecer. Eles refazem a cena do parque. Clarice lê, Nelson tosse, passa, observa. Isso, Nelson passa e observa. Aquela conversa que começou ali provavelmente vai continuar na casa dela. Boa, então ele se aproxima. Ela se aproxima. Ah, então uma folha vai voar do livro de páginas em branco de Clarice. O livro que ainda vai ser escrito. Nelson apanha essa folha, entrega para ela e eles se olham. O Nelson Rodrigues em crise por conta da perda do irmão e a sua doença crônica. Uma Clarice Lispector aprisionada num casamento que obrigava a viajar, o que estava atrapalhando a carreira promissora dela. E um bebê, sem saber como ela ia lidar com a vida dela agora como mãe, esposa, mulher e a literatura. Então a Clarice pega essa folha, ela agradece, se despede e começa a caminhar lentamente no sentido oposto ao de Nelson. Nelson permanece imóvel. Ela vai parar. Vai olhar de novo pro Nelson. Eles se olham mais uma vez. Para só depois cada um seguir o seu caminho. O meu teatro, ele tem coisas, personagens, fatos autobiográficos que revelam
qualidades e defeitos meus. De conhecidos, de inimigos, mas pessoas que existiram. Eu coloco na boca das minhas personagens também pontos de vista meus, mas elas têm grande ação pessoal. Elas falam das suas experiências, dos seus ódios, seus amores. Algumas personagens minhas não pensam como eu, não. E eu também não penso como elas. Mas eu vou buscar inspiração na própria vida, nas minhas lembranças, através de tudo o que a memória guardou. Então aquilo vai se projetando nos meus textos. O ser humano, ele é o único que se falsifica. O tigre há de ser tigre eternamente. Um leão há de preservar até a morte o seu nobilíssimo rugido. E assim o sapo nasce sapo, tal como ele envelhece e fenece. E eu também nunca vi um marreco que virasse uma outra coisa. Agora, o ser humano pode, sim, desumanizar-se. Ele se falsifica e ao mesmo tempo ele falsifica o mundo. Ele aparenta desânimo. O ser humano tal como imaginamos, ele não existe. É preciso ir a fundo do ser humano, porque somos aquela face linda e outra hedionda. Somos aquela pureza e somos aquela miséria. Ora, aparecemos varados de luz, como um santo de vitral. E ora aparecemos como um fauno de tapete. Só não estamos de quatro, urrando num bosque, porque o sentimento de culpa nos salva. E o ser humano é cego para os próprios defeitos. Jamais um vilão de cinema mudo se proclamou vilão. Nem o idiota se diz idiota. Mas os defeitos existem dentro de nós, ativos, militantes, mas inconfessos. Eu nunca vi um sujeito vir a boca de cena e anunciar assim, de testa erguida: senhoras e senhores, eu sou um canalha. Não há nada que fazer pelo ser humano. Não. O homem já fracassou. Mas eu só acredito nas pessoas que ainda se ruborizam. Eu só acredito na bondade que ri. Alô? Carol, você está acordada? Agora eu tô. Que horas são? 4. Eu tô com insônia, eles não me saem da cabeça. Ai, toma um gole de uísque, amanhã a gente... Não, espera! É que eu pensei numa coisa. Se aquela página em branco não fosse a de um livro que ainda vai ser escrito por Clarice? E se ela fosse a página das cartas que Clarice ainda vai escrever?
Ou de uma carta já escrita para o seu grande amor que nunca aconteceu. E por isso ela está em branco. Carol, Lúcio Cardoso era um amor frustrado da Clarice. Em tantas coisas éramos tão fantásticos que se não houvesse impossibilidade, quem sabe teríamos nos casado. Nápoles, 1944. Não me esqueça inteiramente, Lúcio, não me considere exilada. A distância nada quer dizer, acredite. Escreva-me coisas, diga-me sobre tudo o que quiser. Eu ia dizendo, ou então nada me escreva para lhe dar liberdade. Mas não, eu exijo uma palavra fria e curta que seja. Carol, se a Clarice tivesse mostrado essa carta aqui para o Nelson, se ela tivesse falado sobre esse amor platônico, talvez o Nelson se motivasse a falar. Eu tive dos 7 aos 10 anos as maiores paixões da minha vida. Amei todas as minhas professoras. E amei na base de uma ternura maravilhosa. Sem nenhuma relação com sexo. Porque eu digo e repito, sexo atrapalha o amor. Toda vez que entra o sexo, o amor começa a morrer. Por que não se entregar ao mundo mesmo sem compreendê-lo? Individualmente, buscar a solução é um absurdo. Ela se encontra misturada aos séculos, a todos os homens, a toda a natureza. Então o Nelson vai querer saber mais o que Clarice pensa sobre o amor. E vai perguntar para ela sobre outros amores e outras histórias. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. Então ela vai falar sobre Dilermando, seu cachorro, seu grande companheiro de Nápoles. Quando eu estava escrevendo a máquina, ele ficava meio que deitado ao meu lado, exatamente como a figura da esfinge, dormitando. Se eu parasse de bater por ter encontrado um obstáculo, ele ficava muito desanimada. Imediatamente ele abria os olhos, levantava alto a cabeça e olhava-me, com uma das orelhas em pé, esperando. Quando eu resolvi o problema e voltava a escrever, imediatamente ele se acomodava na sua sonolência povoada de sonhos. Porque cachorro sonha, eu vi. Nenhum ser humano jamais me deu a sensação de ser tão amada como fui amada sem restrições por esse cão. Marcos, em algum momento o Nelson, ele vai falar da ignorância enciclopédica dele em matéria de amor e tudo mais. Aos 18 anos, um sujeito não sabe como dizer a uma mulher boa noite. Eu já fui jovem. Por incrível que pareça, eu já fui jovem. E eu não sabia dizer um bom dia para minha namorada. I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to pouco go depois, fishing o beijo. in a river or a creek, but I Beijo na boca, enjoy it que todo mundo faz com toda a leviandade do mundo.
o sujeito só deveria beijar uma única mulher em toda a sua vida. E se acaso não aparecesse a mulher amada, não beijar. Simplesmente não beijar. Não beijar. Não. Simplesmente Não não beijar. Mas essa conversa nunca aconteceu. Mas podia ter acontecido. Oi, o Nelson tá ali. Aí ele passa. Aí ele vê a Clarice. Ele se aproxima dela. Ah, não. Nesse momento o Nelson parece não ter coragem de interromper a leitura da Clarice. Então ele segue adiante, Aí ele segue adiante. sem conversarem. Ah, tá. Ele segue adiante. Segue. Mas ele não pode falar nem oi, porque nesse momento eles têm dores parecidas, né? Eles estão dilacerados. Sabe o que eu acho, Marcos? Eu acho que faltou coragem, sabe? Faltou coragem, aí ele foi. Ele Coragem. precisou, Coragem. Aham. Entendi. Uhum. Mas e se ele não fosse? Se ele não fosse, É. ele ia sentar do lado dela e eles iam conversar. Pois é, iam conversar mesmo. Uma longa conversa. Uma conversa de uma tarde inteira. Uma conversa de uma vida. É. Por que a gente não faz esse encontro acontecer? Porque a gente não pode, Marcos, a advogada disse, a gente não pode colocar palavras na boca deles que não foram ditas por eles. A gente não pode fazer com que o público pense que a Clarice sentou na frente do Nelson e eles conversaram. A gente só pode usar recortes E colagem. de um encontro, de uma entrevista. Podia ter sido lindo, você sabe, a gente sabe. Mas eles se encontraram. Você esquece, eu já te falei. A Clarice entrevistou o Nelson. Mas essa entrevista foi muito tempo depois. Só que não existe tempo quando se trata de Clarice e Nelson. E se essa entrevista tivesse acontecido no Jardim Botânico? Seria plausível, era um dos lugares que a Clarice mais amava. Seria. Mas essa conversa aconteceu na casa dela, num sábado, depois do almoço. A Clarice, ela falou que desejava uma entrevista diferente. E ele, um homem tão cheio de facetas, mas a Clarice pediu apenas uma, a verdade. Ele aceitou e cumpriu. Nelson?
Nelson, você se referiu à solidão. Você se sente um homem só? Do ponto de vista amoroso, eu encontrei a Lúcia. Mas é preciso especificar, né, que a grande e perfeita solidão, ela exige uma companhia ideal. Isso é verdadeiro, Nelson. Mas diante do resto do mundo, eu sou um homem maravilhosamente só. Né? Sabe que certa vez eu fiquei doente, mas doente para morrer. Em 3 meses de agonia, eu recebi 3 visitas. Uma por mês. E note-se que a minha doença foi promovida em primeiras páginas. Ali eu senti na carne e na alma essa verdade intolerável. O amigo não existe. Nelson, em consequência de meu incêndio, eu passei quase 3 meses no hospital e eu recebi a visita até de estranhos. E eu não sou simpática, mas o que eu dei aos outros para que viessem me fazer companhia? Eu não acredito que não se tenha amigos. É que são raros. Ou eu dou muito pouco, ou os outros não aceitam o que eu tenho para dar. Mas você tem sucesso real? E o sucesso só vem quando se dá alguma coisa aos outros, Nelson. Você dá. Eu tenho o que eu chamaria de amigos desconhecidos. Que são sujeitos que eu nunca vi, mas que cruzam comigo numa esquina, numa retreta, até num velório. Certa vez eu fui a uma capelinha ver um colega morto, e eram 2 horas da manhã. E aí do velório do lado, saiu uma moça com um caderno na mão, ela me fez uma mesura e disse: eu quero ter a honra de apertar a mão do autor de A Vida Como Ela É. E me pediu um autógrafo. Ali eu senti que eu estava vivendo um momento da pobre ternura humana. E eis o que eu quero te dizer: o amigo possível e certo é o desconhecido que cruzamos por um instante e nunca mais. A ele podemos amar e por eles podemos ser amados. O trágico na amizade é o dilacerado abismo da convivência. Mas Hélio Pellegrino é seu amigo e Otto Lara Rezende também. Eu que sou amigo de ambos. É possível que um de nós ame alguém, mas o difícil, também não quero dizer impossível, é que esse alguém me ame de volta. Sabe que hoje, antes de vir para sua casa, fui almoçar com Hélio Pellegrino, como faço todos os sábados. Aí, por conta de uma opinião minha, ele, com a sua cálida e bela voz de barítono da igreja, dizia: é mentira, é mentira. Nunca me ocorrera, nesta encarnação ou em vidas passadas, chamá-lo de mentiroso. Naquele momento ele pôs entre nós a mais dilacerada e radical solidão da terra. Tal agressividade não deveria nem existir na história da amizade. E fica então a pergunta: por quê? Resposta: é impraticável a discussão política nobre. Toda vez que pensa politicamente, o sujeito se desumaniza. E desumaniza os problemas. E Otto nunca me deu um telefonema. Estou te falando isso com a maior, a mais honrada e a mais inconsolável amargura. Nelson, você falou em encarnação, em vidas passadas. Você é esotérico? Você acredita em reencarnação? Não, eu sou apenas cristão. Se é que eu o sou, não é? Mas a única coisa que me mantém de pé é a certeza da alma imortal. Eu me recuso a reduzir o ser humano à melancolia de um cachorro atropelado. Não. Que pulha seríamos se morrêssemos com a morte? Mas aonde vai a nossa alma depois de mortos? Aí é que está o mistério. E o mistério evidentemente não impede que a alma seja imortal.
Nelson, qual é a coisa mais importante do mundo? É o amor. E qual é a coisa mais importante para uma pessoa como indivíduo? Solidão. O que é o amor, Nelson? Eu sou um romântico num sentido quase caricatural. Para mim todo amor é eterno. E se ele acaba, não era amor. Para mim o amor continua além da vida e além da morte. Eu digo isso, eu sinto que se insinua nas minhas palavras um ridículo irresistível. Mas eu vivo a confessar que o ridículo é uma das minhas dimensões mais válidas. Nelson, você tem dado muitas entrevistas. Todas elas são como esta? Não. Estou fazendo um esforço. Um abnegado esforço para não trapacear. Nem com você, nem com o seu leitor. A entrevista acaba. E eles se despedem. Um papel voa de dentro do livro de páginas em branco. O livro que ainda será escrito por Clarice. Um papel também em branco. Ele apanha e entrega para ela. As mãos dele tocam as mãos dela. Ela sorri, ele sorri. E ele começa a caminhar lentamente no sentido oposto. Ela para. Ele para. E ele se olha. O homem é triste porque vive. A morte talvez seja o nosso grande despertar. O homem precisa morrer para despertar. Eu escrevo sem esperança de que alguma coisa que eu escreva mude, o que quer que seja. Não muda nada. Mas eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém. Provavelmente a minha própria vida. E é só. E é só.